Olá pessoal, sou o nutricionista Celso Leonardo e hoje eu vou trazer dicas para você acabar com sua gastrite de vez. Muita gente sofre com essa patologia e sofre bastante porque é uma patologia que ela é crescente. Se você não cuidar dela, ela vai aumentar, piorar, virar aí até uma úlcera, um problema seríssimo. Mas para isso a gente primeiro precisa entender o que acontece para gerar ali uma gastrite, né? Bom, de forma mais simplificada possível, a gente sabe que o nosso estômago, ele libera uma acidez ali, aquele suco gástrico sempre, que aquilo faz parte da rotina dele mesmo, para a gente ter apetite, para a gente digerir o alimento. Só que em alguns casos acontece que isso acontece de forma exagerada, então ele começa a mandar mais que o normal com muita frequência e aquilo vai perdendo o controle, ela vai ali corroendo a parede do estômago, podendo chegar até mesmo ali na garganta, então você pode ter até uma inflamação de garganta dependendo do nível que isso acontecer. Ele vai ali, né, correndo e ele acaba destruindo aquela parede e nisso ele vai fazer uma inflamação dentro do estômago. E essa inflamação vai te trazer sérios problemas que não é apenas dor. Por quê? Porque esse tipo de inflamação ele vai te levar a uma esofagite, que é uma inflamação mais grave ali, e ela pode te levar a uma úlcera, que é a destruição completa ali daquela parte do tecido ali do seu estômago. Isso muitas vezes pode se tornar irreversível. E esse quadro, ele pode, por causa da anomalia que está acontecendo ali, podendo gerar até em último caso um câncer ali para você. Então, sabendo disso, a gente tem alguns cenários que vão agravar ali qualquer tipo de problema de gastrite. Um deles seria a gastrite em relação à anatomia ali, é um problema já que você já nasceu com ele, então você já tem uma tendência maior a ter isso. Às vezes ali simplesmente a anatomia ali do seu estômago, ele tem uma tendência mais fácil, por exemplo, quando você terminou de comer e você acaba deitando, se inclinando, ele acaba com mais facilidade que outras pessoas jogando ali aquela acidez ali, e isso vai te prejudicar. Então já nesses casos você tem que ter aquele tipo de cuidado aonde você vai seguir aquelas regrinhas básicas, somente deitar depois de 1 hora depois de comer. Você também tem ali somente se alimentar ou beber qualquer tipo de líquido 1 hora antes, 2 horas ali antes de dormir, por exemplo. Você também terminou de fazer uma refeição ali grande, almoçou, espera meia hora até beber líquido para não fazer todo aquele preenchimento grande no estômago. E o outro cenário que está bem comum ultimamente com nossos tempos modernos e estressantes, é a famosa gastrite nervosa. A gastrite nervosa ela é uma condição que às vezes você tenta reverter de todas as formas possíveis, mas você tem que tratar ali a causa do problema. Então a gastrite nervosa, você tem que lidar exatamente com a raiz daquele problema que está te trazendo ali ansiedade, estresse, para você conseguir diminuir aquela acidez que está ali exagerada por causa do seu sistema nervoso, que ele está ali no momento descontrolado. E como muitos antigos dizem, não é mentira, o estômago, o intestino ali, ele é um segundo cérebro. Então tudo que a gente sente, reflete, às vezes a gente tem dor de cabeça, mas nem sempre é a dor de cabeça. Em alguns casos, algumas pessoas sentem mais ali no estômago mesmo. Então vai ser um caso que você tem que procurar ali, se for um problema no cotidiano ali de trabalho, procurar melhorar o seu tipo de trabalho, se for um problema familiar, né, tentar resolver ali também. E caso seja um problema mais grave, assim, no caso procurar um psicólogo mesmo, uma orientação aí profissional, para você conseguir lidar com isso e melhorar dessa gastrite. E o principal, que é o nosso papel aqui como nutricionista, é a gastrite por causa de alimentos. Bom, em um tempo passado, onde a gente não tinha tantos alimentos aí multiprocessados, ultraprocessados, a gente comia, né, mais coisas naturais, frutas, verduras, legumes, isso não era tão constante. Mas hoje a gente vive um padrão alimentar que é muito difícil você conseguir fugir
disso. Então, por exemplo, você está na rua, você bateu aquela fome, você quer fazer um lanche, o que que você tem ali? Fast food aqui, fast food ali, aí você vai numa lanchonete, aí você vê um salgado ali, você pensa, queijo e presunto, aí já tem o presunto, que é embutido, e aí você vai ver a massa que é feita esse salgado. Então ele leva ali gordura vegetal hidrogenada, leva ali alguns aditivos ali para manter ele mais tempo conservado. E isso tudo com certeza vai agravar a sua gastrite. Isso que eu nem entrei ainda no mérito de falar em questão de alimentação exagerada em gorduras, exagerada em sal, excesso de açúcar. Todos esses excessos que a gente tem na nutrição, que a gente está sempre batalhando para você não ter, eles também vão ser agravadores aí da gastrite. Eu poderia estar passando aqui com vocês uma série de alimentos, falar que como a beterraba, como alface, bom, mas é uma série de alimentos que é um pouco desnecessário eu simplesmente passar aqui para vocês, porque o que que acontece? Todo alimento natural ele tem uma tendência a você metabolizar ele corretamente, se você não comer ele de forma exagerada, então você consegue lidar bem com isso. Existem algumas exceções, como alimentos muito ácidos, que não é interessante, então você já está ali com aquela gastrite ali, que você já está com a garganta ali já corroída ali de acidez. Você não vai tomar um suco de limão bem ácido, você não está num momento bom, apesar do seu corpo depois de metabolizar e tornar ele alcalino, isso acontece depois. Lembrando que quando ele está passando aqui pelo seu tubo digestório, ele vai passar ainda como ácido. Então, nesse período que ele está passando, ele está assim queimando mais ainda. E depois ele vai metabolizar dentro de você e vai virar alcalino. Mas aí ele já passou e ele já fez um efeito maléfico nesse caminho. Então, por isso, realmente é necessário evitar alimentos ácidos. Então, a dica do Nutri é o seguinte: evite alimentos ácidos. Excesso de gordura, gordura ruim, nem pensar. A gordura, ela vai te fazer ali aumentar toda aquela acidez. O açúcar também. O açúcar, só de você estar ali comendo doce, aquilo já faz ali aumentar o apetite que às vezes você não tem. Então também vai ali aumentar a acidez do estômago também. São alimentos mais leves, ricos em fibra. A fibra, se a gente for botar aí na linha de alimentos, né, saudáveis, a fibra ela vai entrar aí como um subtipo que vai te ajudar bastante. E alimentos mais leves também, por exemplo, comer uma maçã como última refeição é muito bom para quem tem gastrite, porque ela, além de ter uma baixa quantidade de caloria, né, você não tem ali a quantidade baixa de açúcar. Então é um alimento leve, que não vai fazer ali você produzir ali tanto suco gástrico, e você ainda tem as fibras ali presente, sem contar no antioxidante que tem ali e tudo mais, então vai te ajudar bastante. Dentro dessa linha também de alimentos saudáveis, eu posso destacar também ali a aveia. A aveia, ela forma uma espécie de película no estômago que ela te causa uma sensação de saciedade. E quando você tem sensação de saciedade, você acaba não produzindo mais suco gástrico. Então isso vai te aliviar bastante também. E por aí vai, todos esses alimentos mais naturais, tirando esses que eu excluí, você deve investi-lo nessa alimentação para você ter uma vida aí se livrando de vez dessa gastrite. Lembrando também que a gente tem medicamentos, né, da família ali do omeprazol, que eles são auxiliares para te ajudar. Às vezes a gastrite ela está num ponto já que está difícil de cuidar, então sempre aí com orientação médica, procurando o gastro para você ter aí para ele te passar, né, o tratamento mais adequado caso esteja grave demais. Mas lembrando que esses medicamentos não podem ser usados sempre, eles têm efeitos colaterais, então você realmente, independente do tipo de gastrite que você está tendo, você tem que reformular seu estilo de vida para você se livrar desse problema antes que ele se agrave a um ponto que não tenha como você reverter isso. Bom, pessoal, espero que essas dicas aqui possam ter ajudado vocês aí a se livrar dessa gastrite, né, melhorar dela. E se ficou alguma dúvida aí, já deixa nos comentários. Se quiser deixar também aí
alguma sugestão para o próximo vídeo, só deixar aí embaixo também. Se assistiu até aqui, agradeço. Se puder aí curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar aí com quem tem gastrite, agradeço mais ainda. Então, até a próxima e não se esqueçam, bebam água!